Olá, meninos, estou aqui para gravar, uma nova aula de arte para vocês. Na nossa última aula, nós falamos sobre o pop art e hoje nós vamos falar sobre o outro movimento artístico contemporâneo muito importante que influencia a arte contemporânea até os dias de hoje, e que é o op art, tá? O optical art, tá? Seria a arte com ilusões de ótica, tá bom? Então, nós vamos começar essa aula com um videozinho. Para que vocês escutem o áudio do vídeo, eu vou desligar meu microfone e aí eu já compartilho a tela com vocês. Então, primeiro nós vamos ver o videozinho, depois eu faço as explicações, certo? Então, vamos lá. Arte e Educação. E ô pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Zeke, tudo bom com vocês? E hoje, continuando mais um episódio da terceira temporada de História da Arte, veremos aquilo que é considerado uma vertente da arte abstrata, uma mistura de artes e ciência. Hoje nosso assunto é a op art. Então, se quiser ficar tonto, segure minha mão e vem comigo aprender História da Arte. A op art trabalha com estímulos visuais e princípios científicos, compartilhando uma estética que usa elementos óticos para causar no observador ilusões de ótica, além de se diferenciar dos outros estilos modernos, podendo o observador participar e se envolver mais ativamente com suas obras. A op art é uma abreviação de optical art, surgindo nos anos 60 nos Estados Unidos e na Europa. O marco se inicia quando, em 1964, a revista Times Magazine linka o termo op art a uma vertente de arte abstrata, ganhando certa popularidade então. A primeira obra, datada da década de 30, chama-se Zebra, de Victor Vasarely. Em 1965, também foi realizada uma exposição no Museu de Arte Moderna em Nova York, com o título sugestivo The Response Eye, ou O Olho que Responde, apresentando 123 obras. Na sociedade, a op art não causou muito alarde e foi até menosprezada por críticos de arte por ser mais parecido com um experimento físico do que obras de arte, além de que nos trabalhos não era proposto uma problemática ou algum tema específico que incutisse uma leitura mais profunda nos espectadores. Pouco depois dos anos 60, caiu no esquecimento. Entre os artistas envolvidos estavam Bridget Riley, artista londrina, Victor Vasarely, artista húngaro, Alexander Calder, escultor e pintor americano, e Jesus Rafael Souto, artista venezuelano, e o grande MC Escher, mas não esse MC, este MC. Porém, sua história veremos no próximo vídeo-obra para não estragar a surpresa. Bridget Riley contribuiu com Estudo de Chama, Queda, Chama 1, Movimento em Quadrados, Nataraja e Cataratas. Eu falei que vocês iam ficar tontos. Victor Vasarely veio com Zebra, Vega, Ivaral, Quasardia e Tetris MC. Alexander Calder trabalhava com esculturas que, em determinada perspectiva, alteravam sua forma, como Armadilha de Lagosta e Cauda de Peixe, Pena Azul, Sol Negro, ou Y e Arco de Pétalas. E por último, Jesus Rafael Souto. O diferencial nas suas obras eram estruturas suspensas que modificavam suas formas de acordo com a visão e posição do observador. Ele nos deu a Caixa de Vila Nova, Vibração Branca, Esfera Teospácio, Cubo com Espaço Ambíguo, Cubo Esfera Virtual e Progressão Rosa. Incrível e divertido. A mágica atrativa da optical art era marcada pelo fenômeno da persistência retiniana, no qual imagens tendem a permanecer na retina milésimos de segundo antes de desaparecer, contribuindo para a realização de ilusões de ótica e a visualização de objetos 3D, fazendo com que as obras pareçam vibrar, tremer e piscar. A op art trabalhava principalmente com duas cores, o preto e o branco, que nem são cores, mas isso fica para outro vídeo. Essa junção de faixas monocromáticas dispostas em sequência e em diversas direções dá a impressão de movimento concêntrico e tridimensionalidade, mesmo em esculturas op art, mas também haviam cores vibrantes, como nos quadros de Bridget Riley. A optical art foi um estilo interessante, com uma proposta diferente, uma interação com a visão do observador, muito maior do que se estava acostumado. Muitos afirmam que sua maior contribuição foi para a ciência do que para as artes,
Muitos dos artistas envolvidos usavam soluções matemáticas para projetar suas obras, como nos trabalhos incríveis de MC Escher. Eu achei algo refrescante e novo. Bem, pessoal, é isso. Mais uma vez, as fontes para a confecção desse vídeo estarão na descrição, assim como material complementar que eu achar interessante, incluindo sobre Bem, meninos, então, Op Art, né? Nada mais é do que a abreviação de Optical Art, ou seja, arte ótica, né? Vocês viram que ela está mais ligada à ciência do que à arte, por quê? Porque você precisa de cálculos matemáticos para você conseguir realizar esta ilusão de ótica, tá? E agora vamos para o contexto. O termo Op Art é uma abreviação de Optical Art, que significa arte óptica. Surgiu nos anos 60, simultaneamente nos Estados Unidos e na Europa. O pop art e o op art, eles surgem mais ou menos na mesma época. Qual é a grande diferença entre um e o outro? O pop art é figurativo, ele utiliza técnicas diferenciadas como, né, a litografia, como a serigrafia, a colagem e tantas outras técnicas, porém ele é figurativo, você vê figuras. Já o optical art não, o op art não. O op art era uma arte abstrata. O que ela valorizava? Ela valorizava a ilusão de ótica que a pessoa ia ter. Vocês viram que no videozinho ele fala assim, segura, né, para não cair. Por quê? Porque a pessoa pode ficar até meio tonta de enxergar aquelas ilusões de óticas em movimento, tá? E dando ilusões de óticas que dão ilusão de movimento, tá? Então, a grande diferença entre o pop art e o op art é que uma é figurativa e a outra é abstrata. Influências do op art. Vem com o construtivismo russo, dos artistas ligados à escola de arquitetura alemã de Bauhaus. Olha uma fotografia construtivismo russo. E do lado de cá, uma pintura de círculos, né, do suíço Jones, que é um exemplo de pop art, ou de op art, desculpa. Quem foi o criador? Né? O criador foi o Vasarely, que é esse senhorzinho aqui, que é um artista que estudou, né, na escola de Bauhaus, que é como se fosse, na verdade, uma extensão, né, da escola de Bauhaus, que era em Mannheim, e na Hungria. E aí ele cria essas obras de arte, como essa que está aqui atrás dele, tá vendo? Então são obras grandes que dão essa ilusão de movimento pra gente. E essa outra aqui também dele, olha só, que você tem a ilusão de volume. Parece que essa esfera, que ela está vindo para fora da tela, não é? Isso tudo através do quê? Através do uso da matemática, né? Através de linhas, né? Linhas retas e linhas curvas, em que eles conseguem fazer essa ilusão de ótica para a gente. Quais foram os principais, assim, inspiradores, né? A arte conceitual do dadaísmo. Lembra do dadaísmo que nós falamos no ano passado? Então, a finalização da pintura por meio da visão estava de acordo com a opinião de Marcel Duchamp, que manifestava em relação à interdependência do objeto e o espectador dentro de uma estrutura de um ato criativo. E pronunciou o que viria a ser chamado de arte conceitual. Então, aqui, esse é o mictório, né, do banheiro masculino, que o Marcel Duchamp expôs com o título de A Fonte, lembra? Né, que nós falamos sobre isso. E a ilusão de ótica, então, é lógico, o principal objetivo da op art é realizar obras de arte que tenham ilusão de ótica.
essas ilusões de óticas são através das formas geométricas, das linhas curvas e retas, que dão a ilusão de movimento. Se você se concentrar olhando o fixo no centro e depois dar uma movimentadinha na cabeça, parece que ela gira, parece que ela anda, sabe? Essa obra, por exemplo, tá? Então, a característica principal do op art era a conjugação de formas geométricas e cores planas, que são colocadas de uma maneira tal em um plano que o observador tem a impressão de que estão em pleno dinamismo ou se movendo. Quando confrontado com obras desse tipo, o espectador era algo que dependia das reações fisiológicas do olho. Por que a gente consegue enxergar essa movimentação? Porque o nosso olho, ele tem a capacidade, vocês viram que falou no vídeo, ele tem a capacidade de, nós já vimos isso na parte de quando vai fazer animações, né, por exemplo, que a nossa retina, ela tem a capacidade de guardar a imagem, de captar a imagem, fixar a imagem por alguns décimos de segundo. E como ela fixa essa imagem por alguns décimos de segundo, você consegue ter essa ilusão de movimento, tá? Os contrastes de matriz e tonalidades que produziam a ilusão de movimento, circule o olhar com toda a imagem e perceba esse movimento. Você dá uma girada assim em volta, né? Dele que dá uma certa ilusão de que ele está se movendo, que esses círculos estão se movendo. Aqui outra, tá vendo? Que você também tem a impressão toda feita através de linhas retas, só que, claro, aqui ó, foi afinando e aqui engrossou, então deu a impressão que dobrou, né? Deu a impressão que foi lá para o fundo, como se fosse uma parede que aquela parede tivesse virado, tivesse feito uma curva, tá? Olha esse outro exemplo. E a arte, o op art é a arte cinética. O que seria uma arte cinética? A arte que se move através de objetos tridimensionais. Então, aí seriam as esculturas. Então, a arte cinética seriam esses móveis, essas esculturas que podem ser penduradas para elas terem um movimento. Então, a arte cinética sempre vai ter movimento. Sempre que vocês ouvirem esse nome, arte cinética, lembra de movimento. Teve uma arte cinética na abertura dos Jogos Olímpicos também, ficou bem legal, tá? Em outras obras, esse efeito é proporcionado por meio de objetos tridimensionais dotados de movimento próprio. Nesse tipo de arte, também chamada de arte cinética, a obra se movimenta literalmente, e não por uma ilusão causada por efeitos gráficos. Então, a arte cinética, ela é em 3D e ela se movimenta pelo vento, ou porque ela tem um motorzinho, às vezes ela pode ter um motorzinho que vai girando, e aí vai mexendo. Se ela se movimenta e ela é tridimensional, ou seja, ela é uma escultura ou ela é um mobile que é de pendurar, aí nós chamamos de arte cinética, tá? Elementos visuais do op art. Numa pintura, para dar o efeito do movimento, caracterizam-se as cores, que dão a sensação de imensos contrastes, além de diversos níveis de iluminação, explorando a criação de formas virtuais e efeitos ópticos criativos e sedutores. Tente identificar todos os efeitos nessa imagem, por exemplo. O que eles utilizaram? Linhas de diversas espessuras e efeitos de luz e sombra. Então, se você reparar, tem locais que o verde está mais claro, outros locais já estão mais escuros, para dar o efeito de luz e sombra. Então, a perspectiva, eles utilizaram a técnica de perspectiva que vai fechando para poder dar essa ilusão de profundidade. Então, tudo isso foram elementos que foram utilizados nessa obra do Vasarely. A primeira exposição do op art foi organizada em 1965 no Museu de Arte Moderna de Nova York, intitulada The Responsive Ear, que era o olho que responde. Principais artistas foram o Victor Vasarely,
que tem essas obras, né, nesse estilo. Tem várias obras coloridas também, o Vitor Vasarely, e com bastante uso de círculo também, não só de linhas retas, né, mas com bastante uso de círculo. O Healy, a Bridget Healy, o Richard Alnstein, o Reyand, o Noland, Pons, o Calder. E no Brasil, né, alguns artistas ligados ao concretismo brasileiro, né, foi um movimento que aconteceu no Brasil para simplificar a arte, que o intuito era simplificar a arte. Nós tivemos o Hércules Barzotti e o Luiz Sassilotto, que fizeram esses tipos de obras aqui que são inspiradas no Op Art. O Op Art hoje em dia, apesar de que nas décadas de 60 e 70 ele não fez muito sucesso, né, porque estava ofuscado pelo Pop Art, o povo gostou muito mais do Pop Art do que do Op Art, né? Mas hoje, com o avanço da tecnologia digital, as pessoas demonstraram um maior interesse para esse tipo de arte de manipulação digital, porque hoje os artistas eles podem utilizar mesas digitalizadoras, programas de computadores para produzir essas obras de Op Art, que aí fica muito mais fácil, e ela é muito utilizada na moda e no designer, tá? Hoje em dia. Olha só, como artes gráficas, como por exemplo essa daqui, ó. Olha lá. Olha só, gente, a ilusão. Se você movimentar assim um pouco o olho, como que você consegue ver os movimentos. Olha essa que interessante. Essa parece que fica piscando os meinhos assim, onde eu estou passando o mouse, os meinhos entre um quadrado e outro, né? As junções entre um quadrado e outro, parece que piscam vermelho. É tudo ilusão de ótica. Na verdade, elas são brancas, né? E parecem piscar em vermelho, ainda mais se você piscar. Pega e fica olhando nele e dá umas piscadinhas para vocês verem como que vocês conseguem enxergar os pontinhos em vermelho piscando. Aí na moda, olha lá, o uso do Op Art na moda, hoje em dia, no designer, tá vendo? Aí agora, vou mostrar mais um videozinho antes da gente finalizar, ó, mais uns slides, quer dizer, antes da gente finalizar. Então, Op Art vem de Optical Art, né? Arte ótica, ou seja, artes que dão ilusões de ótica. Aí aqui, nós não vamos falar do conceito histórico, nós já falamos, eu só quero as características. Depois eu gostaria que vocês dessem um print nessas características e copiassem no caderno, que é importante vocês terem essas características para a pintura. Cores com criação de efeitos visuais, uso de tons vibrantes, círculos e formas, fundo e foco, sobreposições, movimentos e interação, oposição de estruturas idênticas que interagem umas com as outras, o efeito óptico, iluminação, contrastes entre preto e branco, principalmente, né? E cores complementares. O que são cores complementares? Aquelas cores que ficam uma de cada lado do círculo cromático. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho aqui. Círculo. Aqui. Este aqui é o círculo cromático, ó. As cores complementares são aquelas que ficam uma do lado, uma oposta à outra. Então, por exemplo, o vermelho, a que fica oposta no círculo cromático é o verde. Então, nesse caso aqui, né, elas se complementam, elas são cores complementares, uma se destaca na outra. No caso, por exemplo, do amarelo seria o roxo, né? Do azul seria o laranja. Então, essa uma cor que está em oposição da outra no círculo cromático, elas se complementam, elas se destacam, tá? E eles utilizavam muito isso no Op Art.
Aí aqui mais alguns exemplos para você enxergar. Olha essa pintada no chão, gente. Olha só que ilusão de curva que dá, não é? E na verdade é pintado no chão reto. Outros exemplos para que vocês possam ver bem. E nas esculturas, quais eram as características? Sensação de movimento, elementos restritos, simples e de fácil percepção. Com a era da tecnologia, o op art toma espaço nas tendências artísticas devido às suas formas matemáticas e o rigor com que são construídas. Seria a sociedade cibernética, por isso que chama de arte cinética, né, muitas vezes. Então, olha aqui, algumas das esculturas, ó. E a arquitetura do op art seria uma arquitetura com fechamento do estacionamento da Alemanha, essa cobertura do aeroporto de Madrid. Você olha só que diferente, ó. Seriam exemplos de arquitetura do op art. Aí aqui tem alguns pintores e escultores, né? Vasarely é um dos mais importantes. Bom, agora eu quero falar a respeito do que será de tarefa para vocês. Bem, meninos, antes de começar, eu quero explicar para vocês como vocês fariam. Se você vier aqui no próprio YouTube e colocar op art videoaula, tá vendo? Vocês não vão ter só essa aula sobre pop art que eu passei para vocês. Vocês vão ter como fazer. Olha lá, essa atividade de op art, como fazer. Vocês vão ter vários exemplos. Então, op art ou videoaula, ou vocês colocam assim, op art, como fazer. Vão aparecer vários exemplos de desenhos de op art. Várias atividades, tá vendo? Ó, a pessoa vai ensinando passo a passo como fazer. Então, a tarefa de hoje, ó, vocês têm várias opções. Então, coloca op art como fazer, que aparecem várias. A tarefa de hoje é vocês pegarem, por exemplo, essa que eu vou dar de exemplo, né? Mas não precisa ser essa, vocês podem escolher outra. Que a mulher, lá, ela vai explicando, ó, como fazer passo a passo e depois como pintar para dar o efeito de movimento na obra, tá vendo? Então, vocês vão colocar lá lembrando, lá no YouTube, op art, como fazer, escolher uma dessas obras, assistam alguns videozinhos, escolham uma dessas obras de pop art, façam e me enviem como tarefa, tá bom? Essa vai ser aí a tarefa de vocês. Fazer uma obra de arte uma obra de arte com ilusão de ótica. Lembrando, não é a figurativa, hein, gente? Você vai colocar op art, ela vai aparecer essas imagens aqui, que são abstratas. Se você fizer obra com ilusão de ótica, alguma coisa, pode parecer figurativo e aí não é do op art. Do op art são essas nesses estilos aqui, tá bom? Pode ser tanto colorido como preto e branco, mas nesse estilo, certo? E aí, então, como tarefa fica para vocês colocarem no YouTube op art como fazer, escolher um desenho de op art e fazer, tá? Vou até deixar esse videozinho, atividade pop art, como um exemplo marcado, né, aí para vocês, mas vocês podem escolher outros e fazer o que vocês acharem mais legal, tá? Lembrando sempre de usar régua, principalmente nas margens e sempre que for preciso. Bom, essa foi a nossa aula de hoje, então nós falamos aí sobre o op art, que é optical art. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Depois pesquisem aí op art no Google, só para vocês verem a ilusão de movimento que essas obras dão, tá? E façam aí a atividade com o maior capricho possível. É isso, essa foi a nossa aula sobre op art. Beijo e até semana que vem.
uma nova aula para vocês.